Pessoal, boa noite. Na aula de hoje, a gente vai dar sequência no conteúdo que a gente iniciou na nossa última aula sobre redes neurais. Então, na última aula, a gente começou a fazer uma introdução sobre o que são redes neurais, a sua inspiração biológica, viu algumas referências básicas que a gente vai utilizar, e, por fim, a gente terminou a nossa aula vendo uma ilustração prática de como a gente pode utilizar uma rede neural, um modelo, um framework baseado no TensorFlow para que a gente consiga reconhecer imagens e depois a gente vai ver que a gente consegue embutir isso dentro da nossa aplicação. O restante está me ouvindo? A Priscila disse que não está ouvindo. Beleza. Priscila, às vezes tenta sair e entrar de novo, às vezes alguma coisa no volume aí. Pessoal, então vou colocar aqui para poder apresentar, para a gente poder continuar. Então, só dando uma relembrada aí no conteúdo que a gente estava na última aula, a gente começou a trabalhar com redes neurais, aí eu citei algumas referências, esse material está lá no ambiente virtual, é um material que a gente está usando ele como base. Eu citei alguns cursos aqui que vocês podem fazer, tanto lá no Coursera quanto no edX, então tem bastante material complementar que pode ser utilizado. E a gente viu a estrutura, como é uma rede neural, a estrutura de uma rede neural artificial, baseada no modelo matemático dos neurônios. E a gente veio falando sobre esse conceito da IA conexionista, que ela é bioinspirada. E a gente viu aquela animaçãozinha lá, baseada num modelo biológico, uma animação em flash, que ela fazia bem essa ilustração. Então, toda essa parte aqui da inspiração biológica a gente já passou, onde a gente tem lá a entrada, que é a parte do estímulo, se passa de um determinado limite, um determinado limiar, os nossos neurônios eles vão passar esse estímulo adiante. E a gente viu o quanto o nosso modelo artificial ele é bioinspirado, e aí só uma relação com o cérebro humano, que ele tem mais de 86 bilhões de neurônios, cita-se até mais que isso, gerando aí alguns trilhões de conexões entre esses neurônios. A gente passou, a gente viu essa animaçãozinha aqui, a gente viu o histórico, então que as redes neurais também, a estrutura dela nasceu lá na década de 40 também, durante a Segunda Guerra Mundial, o modelo matemático, depois a regra de aprendizagem em 49 e a primeira rede neural em si funcional lá em 58, com a Perceptron. E teve 10 anos aí de muito entusiasmo, de muita pesquisa, porém ali em 58, com uma publicação do paper que mostrou que essas redes neurais elas não conseguiam aprender modelos um pouco mais complexos, que são os modelos não separados linearmente. Então a gente passou toda essa parte do histórico aqui, isso aqui tudo a gente viu na aula passada, essa parte, essa ilustraçãozinha a gente vai rever ela para poder entender melhor como funciona a questão de ajuste dos pesos em uma rede neural. Aqui tem alguns vídeos complementares, e eu também postei lá no ambiente virtual, nas redes neurais, coloquei videoaulas complementares. Então, tem um canal do professor Sandé, que é um professor do IF de Goiás, que ele tem um conteúdo bem interessante dentro da área de AI e Data Science. Então, tem 2 vídeos que eu postei dele, mas vale a pena explorar para outros conteúdos também. É um canal bem interessante. E tem outras 2 aulas de um professor se não estou enganado, da Federal do Rio Grande do Sul também, que serve bem como complementar para esse conteúdo que a gente está vendo. Então, vale a pena assistir lá para poder, além de sanar qualquer dúvida que às vezes fica da forma que eu estou passando a explicação, mas também para poder fazer a fixação de conteúdo. E o que impactou muito dentro desse processo de evolução que a gente tem hoje das redes neurais, o hardware está diretamente ligado. Porque para poder treinar uma rede neural, você precisa de um custo computacional relativamente alto. Então, as redes neurais, como eu citei anteriormente, até lá nos começos dos anos 2000, as únicas redes neurais, que são as redes neurais chamadas shallow ou rasas,
eram as redes neurais que tinham até 2 camadas ocultas escondidas. A gente vai entender bem essa questão de camadas. Só para ter uma ideia, as redes neurais hoje que conseguem aprender esses modelos complexos que a gente tem hoje, elas têm acima de 200, 300 camadas ocultas. E isso era impossível de se ter antes, tanto em termos de arquitetura, de algoritmo de aprendizagem, mas barrava muito em hardware. E essa figura ilustra aqui, o que você gastava 110 milhões para poder ter nos anos 2000 de processamento paralelo, em 2015 você tinha com $1.000 através de uma GPU. E as redes neurais, por elas serem massivamente paralelas, e o melhor tipo de dispositivo para poder processar essas redes neurais são as GPUs, porque são processamentos matriciais. Então, todo o processamento, quando vocês verem falar em Deep Learning, está relacionado a essas GPUs. E a gente passou lá como que isso funciona, né? Então, se a gente pensar numa imagem, essa imagem, ela vai ter o acesso aos pixels dela, então cada pontinho, cada pixel vai ser entrada de uma rede neural e eu posso categorizar se é cachorro ou gato, por exemplo, baseado nos pixels. Então, pode ter uns modelos mais simples de falar o que é um gato. Então, aqui está facinho nessa figura aqui. Tem a representação de um gato com as orelhas triangulares, com tudo. Agora, para uma rede neural reconhecer o que é o gato, para um modelo computacional, em outros casos, fica bem, bem complexo. Então, aqui tem um gato enrolado dentro de um papel aqui. Então, esse tipo de modelo já fica um pouco mais complexo. E as redes neurais hoje conseguem fazer isso. Então, isso é algo que a gente já viu e o Google está implementado. É muito legal a gente ver isso tão funcional hoje, porque essa rede neural do Google, que começou a fazer isso funcionar, é de 2014. É muito recente. E logo na sequência, o Google já colocou isso para funcionar nas suas aplicações. Então, tudo isso que a gente está vendo acontecer é tudo muito recente. Então, só pegando esse exemplo aqui, quanto mais entradas a tua rede neural tiver, ou seja, quanto mais características, ele vai conseguir entender qual que o risco do olho aqui do cachorro é diferente do risco do olho do gato, e ele vai conseguir fazer essa separação. Então, tudo é matriz. Então, todas essas entradas aí vão ser matrizes. Então, a gente começa a trabalhar com modelos mais simples e a gente chega até modelos mais complexos. Mas o que está por trás daquelas imagens lá que a gente conseguiu reconhecer na última aula, lá, usando aquela API do Teachable Machine, do TensorFlow, é isso aqui. Ele pega uma imagem, só que lá ele quebra essa imagem em um tamanho 200 por 200, então ele reduz ele 200 por 200, mas se você pensar 200 por 200 já são 40 mil entradas, então é muita coisa aí para poder fazer o processamento. E aí, logicamente, a gente vai ter as classes aí, classe 1, classe 2, é o que a gente já viu na aula passada. Eu também citei sobre a palestra da Fei-Fei Li, que está muito relacionado com o que a gente está vendo. Então, ela que foi a precursora lá em 2006, 2007, que montou o projeto ImageNet. Eu já tinha pedido para vocês assistirem antes, quando a gente começou a trabalhar com Machine Learning, mas agora se torna, quem já viu, talvez ver de novo, é bem interessante, porque está bem de acordo com tudo isso que a gente vai trabalhar agora. E o que a gente fechou na última aula foi com o Teachable Machine, que é essa API do Google que usa o TensorFlow para poder fazer o treinamento, tanto de imagens, quanto de sons, quanto de poses. E o legal do Teachable Machine, que a gente viu na última aula, que de forma bem simples a gente consegue integrar isso dentro de uma aplicação, ou de uma aplicação você trazer para Python e depois usar dentro de qualquer app que você for fazer, integrar isso com um aplicativo Android ou integrar dentro de uma aplicação web usando lá um simples código JS que você vai importar. Então é tudo bem simples de fazer funcionar e é bem legal. E isso aqui vai ser o projetinho final que a gente vai ter. Cada um vai desenvolver um site para poder fazer a identificação de algum tipo de objeto ou a identificação de algum tipo de som baseado numa entrada. Essa entrada vai poder ser foto, se você quiser, ou através da câmera ou através do microfone. E a gente vai ver como fazer isso e depois vocês vão desenvolver dentro de uma temática. Existem diversas aplicações de redes neurais. Então, quando a gente começou a estudar inteligência artificial, uma das primeiras coisas que a gente fez foi fazer a leitura do artigo de Turing, que ele que cunhou o termo IA, inteligência artificial, lá em 1950. E o legal do artigo é que ele colocou várias objeções lá, e depois a gente assistiu também o filme da Ex Machina. Mas dentro daquelas objeções que Turing colocou lá, que tinha aquelas objeções que ele levantou, ele colocava lá que nunca uma máquina seria capaz de compor uma música, nunca uma máquina ia ser capaz de produzir arte, nunca uma máquina ia ser capaz de ter sentimento.
Então, tudo isso, todas aquelas objeções de Turing, é bem legal a gente passar a analisar que a maioria daquelas objeções já foram quebradas. Aqui algumas coisas, então, existem redes neurais, que aí existem diferentes arquiteturas para diferentes aplicações. Aqui, no caso, redes neurais recorrentes que elas conseguem fazer a composição de música. Então, você passa para a rede neural algumas músicas, por exemplo, músicas clássicas, como de Beethoven, Bach, etc., e ela consegue compor uma nova música, totalmente, não uma cópia, mas uma nova música baseada nesse modelo. Aqui, esse aqui é o link, esse aqui é um link, deixa eu sair aqui. Aqui tinha um link. E até tem uma matéria do UOL, que é uma matéria um pouco mais antiga. Deixa eu pegar aqui. Essa aqui é o link que está dentro da apresentação. Então, aqui, redes neurais, elas conseguem fazer a composição de música. Então, se colocar essa música que vai tocar, é uma rede neural totalmente nova, né? É uma música totalmente nova composta por uma rede neural. Não sei se deu para escutar, eu vou colocar aqui dentro do chat, mas isso é bem legal. Então, a rede neural, com base em outras músicas, ela consegue fazer a composição de novas músicas. E aqui tem a explicação de como essa rede neural, isso aqui já não é tão novo, até na época que eu li a primeira vez, era bem novo, acho que é de 2015, 16, alguma coisa assim. Aqui, é de 2015. E aqui tem algumas músicas aqui que foram compostas pela rede neural. Então, são músicas clássicas. E aí ele fala aqui que quais, da onde que se baseou e o legal isso que vai dentro de uma daquelas objeções de Turing. Outra matéria bem interessante é essa aqui, ó. Foi de 2016, teve um projeto aqui que foi um projeto de inteligência artificial, foi utilizado para poder compor uma música de rap do RZO com Sabotage. O Sabotage foi um rapper que ele foi assassinado, não lembro quando. Eu fiquei sabendo dessa história que em um curso que eu fiz na UFMG, o professor Nives Eliane, que era o então diretor dessa área de IA, dessa startup de IA lá da UFMG que participou junto. Então, o Spotify entrou em contato com essa startup, com a Konami, aqui está até o nome, com essa startup da UFMG para poder fazer a composição de uma música. Então, eles pegaram toda a melodia e todas as letras que o Sabotage estava acostumado a compor, passou para a rede neural e com a ajuda do RCO aqui, que eram os parceiros dele e da família, aí eles foram fazendo a curadoria do que a rede neural estava propondo enquanto verso, enquanto música. E o resultado disso foi uma música, e essa música se chama Neural. Então tá lá RCO e Família Sabotagem, porque é a família dele que fez a curadoria. Mas todos os versos ali que foram propostos, foi a rede neural que propôs. Então ela pegou todos os versos e o padrão musical do que o rapper fazia, e gerou novas músicas, gerou novos versos, e junto com esses amigos dele, com a RCO, gerou uma música aqui. E isso é bem legal, se vocês quiserem ouvir a música. E esse projeto foi encabeçado e patrocinado pelo Spotify. E quem gerou a música, por isso que a música se chama Neural. Foi uma rede neural que compôs ela baseada em tudo que já se conhecia, que se tinha do sabotagem. Esse é um outro caso bem emblemático, bem legal. Depois, se vocês quiserem entrar aí para poder assistir, para poder ouvir a música. E também, pensando dentro dessas objeções de redes neurais, elas podem fazer arte. Essa aqui é bem legal, Deep Dream Generator. Vou entrar nele aqui também. Você pode passar uma imagem qualquer, ou duas imagens. Você pode passar, por exemplo, uma foto sua e falar que a partir de uma foto sua, você quer que ele faça uma arte baseada, sei lá, em Beethoven ou em outro. Vocês estão vendo aqui? Então, aqui eu tenho uma foto aqui original. Aqui eu tenho uma outra arte. Então, aqui é uma foto original, aqui é uma arte. E eu quero que a rede neural pinte essa foto se inspirando nessa arte. E olha o que ela gerou aqui, que legal.
Então, você tem uma geração bem legal do que a rede neural pode fazer. Isso aqui. E se a gente pensar todos esses filtros que a gente tem nos diversos aplicativos, seja Instagram ou o próprio Facebook, todos esses filtros que colocam são baseados em redes neurais para poder fazer identificação de padrão, identificação do seu rosto, o famoso Face App, que cada hora ele inventa alguma coisa, ou para poder deixar a pessoa mais velha, ou para ver quando era mais jovem, ou agora para poder ver como você seria do sexo oposto. Então, tudo isso é baseado em redes neurais. E aqui dentro do Deep Dream Generator, só para poder ver um exemplo aqui, assim, você tem que logar. Depois que você logar aqui, você vai conseguir ver. Mas eu vou aqui em Top Dreamers, aqui, ó, só para poder ver algumas coisas que foram geradas. Então, tem algumas imagens aqui que foram geradas. Bem legal. E aqui você pode ir em Generate. Então, você consegue gerar. Ele demora um pouquinho para gerar. Aqui eu já tenho uma imagem minha, que é essa foto que eu uso de perfil. Vou selecionar ela. E eu vou falar que eu quero, a partir dela, eu quero, sei lá, eu quero que ele gere, que ele pinte essa foto baseada em outro quadro. Ou eu posso fazer o upload também. Eu posso pegar um quadro, por exemplo, de algum pintor que eu gosto e pedir para ele gerar. Então, isso é bem interessante. Aí você pode escolher um modelo. Vou pegar esse primeiro aqui mesmo e vai ser essa foto. E aí eu posso ser público ou privado, e aí eu peço para ele poder gerar aqui. E aí ele vai entrar dentro de uma fila, porque isso, como eu falei, isso vai ser processado em uma rede neural, e esse tipo de processamento, ele tem um custo computacional relativamente alto, então ele vai demorar, às vezes, um pouquinho, isso depende muito da carga de processamento que está. E ele vai gerar daqui a pouquinho, a gente volta aqui para poder ver o que ele fez. Então, dentro dessas objeções que a gente começa a tratar sobre redes neurais, uma rede neural não conseguiria compor uma música, ou uma inteligência artificial não conseguiria pintar o quadro, tudo isso é possível. E é bem interessante os resultados que se pode ter. Então, é bem legal o que se pode fazer. E tem o Deep Dream Hallucinations aqui, ó, que isso aqui é bem legal, que a rede neural, ela consegue, você passa uma foto e ela busca identificar imagens ou formatos ou outra coisa que ela já conhece dentro dessa imagem. Então, aqui você passar uma foto de uma nuvem, por exemplo, e começa a identificar padrões dentro dessa imagem. Esse Deep Dream Hallucinations aqui, ele estava online, mas ele saiu do ar. Agora o Generator está funcionando ainda. Vamos ver se ele terminou aqui. Não, está quase. Isso aqui também já funciona há algum tempo. Fazer caption em imagem já é algo bem comum. Então, agora, descrever imagens e descrever vídeos é algo que ainda... Existem algumas aplicações já funcionando. Então, aqui, a rede neural, ela está descrevendo o que são essas fotos. Então, aqui está o rapaz e aqui ele está falando. Tem um homem de camiseta preta está tocando guitarra. Esse aqui está falando que um construtor da área civil está com um colete de segurança laranja, está trabalhando sobre uma rodovia. Aqui está falando que tem duas crianças que estão brincando com Lego. Aqui está falando que um garoto está dando um black flip num wakeboard. Então, aqui é o Black Dog, um cachorro preto e branco está pulando a barra. Então, todos esses captions que foram colocados, aqui está o link também sobre esse projeto, todos esses captions que foram colocados são captions de redes neurais, que é aquilo que a doutora Feifilé fala na palestra dela. Então, fazer uma rede neural conseguir enxergar, conseguir descrever alguma coisa. Até ela cita, um dos principais objetivos dela é que uma rede neural ela consiga olhar realmente uma câmera e identificar situações que possam levar uma pessoa a risco. Então, se uma criança está chegando perto de uma piscina, então que a rede neural consiga identificar que ela está realmente olhando essa imagem e disparar um aviso, que simplesmente gravar ali, isso não vai adiantar. Ou que consiga elucidar qualquer tipo de crime, qualquer coisa que aconteça, e não simplesmente ser uma gravação. Então, isso já funciona. Para vídeo também, isso já funciona, o auto-caption, a autodescrição do que está acontecendo. Existe a ImageNet, foi a competição que foi iniciada lá pela doutora Feifilé, foi o projeto que foi iniciado lá em 2006, 2007, e depois teve alguns anos que ele funcionou ali, 2009 até 2017,
que foi um projeto de reconhecimento dessas imagens, do projeto que ela fez. E essa rede neural que foi gerada para poder reconhecer os mais diversos tipos de imagem, ela está livre. Então, se você entrar aqui, eu tenho um link aqui, ó, reconhecendo imagens com Python, você consegue baixar essa rede neural, você vai precisar ter o Python instalado na sua máquina e baixar o TensorFlow, que é a API. Uma vez que você... Aqui está o tutorial de como fazer isso aqui, que são as classes. Então, essa rede neural ela está criada com mais de 1000 classes. E se você passar qualquer imagem, ele consegue falar que tipo... Ele vai dar um score, ele vai dar uma saída, mas qual a imagem que é essa? Então, você consegue ter uma saída bem interessante. Aqui eu tenho o repositório do TensorFlow, e aqui tem um tutorial de como fazer isso. A gente não vai aprofundar nessa parte agora para poder fazer esse tutorial aqui. Depois a gente pode até fazer dentro. Eu tenho ele baixado aqui, eu posso mostrar numa próxima aula. Porque hoje a gente tem formas mais fáceis de fazer isso, como a gente fez na última aula, no Teachable Machine. Então, eu não preciso baixar toda a rede neural, eu não preciso pegar a imagem, colocar dentro da pasta, rodar um script Python para fazer isso. Se a gente entra lá no Teachable Machine, eu vou lá, gravo algumas imagens, e ele consegue fazer essa classificação para mim, de forma bem direta. E ainda importar isso dentro da nossa aplicação web. Então, é bem mais legal. Aqui, ó, ficou pronto, ó. Não ficou muito bom, não, mas ficou legal. Então, a partir dessa foto que eu uso de perfil, eu pedi para poder pintar. Então, é um filtro bem interessante. Isso aí você pode passar outras fotos, né? Para uma mesclar com a outra aí. Só voltando aqui. E hoje a gente vê rede neural, lógico, IA funcionando em todo local. Quando a gente ouve falar de inteligência artificial, na grande maioria das vezes, é sinônimo de redes neurais. Porque redes neurais que é a arquitetura, é a tecnologia que consegue resolver os problemas mais complexos. Então, tem uma rede neural da Google que sabe analisar a saúde a partir de uma imagem de retina. Então, se alguém tem algum problema na retina ou qualquer outro tipo de problema, consegue identificar vários tipos de patologia através de análise da retina, que a Google e a NASA utilizam a aprendizagem de máquina baseada em redes neurais e encontram 2 novos planetas na área de astronomia. O Google quer usar redes neurais para a descoberta de novos medicamentos, isso está sendo amplamente utilizado em várias áreas. Dentro daquela série que eu recomendei para vocês, que tem no YouTube, sobre IA, que é o Tom Stark lá que apresenta, né, o Homem de Ferro, lá tem muitos cases, e basicamente todos os cases que falam lá sobre a aplicação de IA são redes neurais. Então, aqui, algo bem recente, que uma inteligência artificial pode diagnosticar COVID-19 com 80% de precisão. Essa é uma matéria bem legal, porque como assim de fazer o diagnóstico? Não é através de coleta de nenhum material biológico, porque eles estão cadastrando todos os sintomas, toda a faixa de temperatura, tudo que as pessoas com Covid têm. E através dessa rede aqui que ela estava aberta, a pessoa ela vai cadastrando tudo que ela teve e em 80% dos casos ela consegue ter uma precisão, falar se aquilo que a pessoa está tendo realmente é Covid ou não. Tem projetos de IA voltados para IA aprender o que é uma fake news e escrever fake news com o objetivo de combater elas. E aqui tem outra matéria falando como a IA está transformando a medicina. Então, tem diversas aplicações que a gente mais vê no dia a dia, são aplicações diferentes de IA. Então, dentro da IA, aquela frase do Homem-Aranha, né, com grandes poderes temos grandes responsabilidades. Dá para fazer muita coisa, muita coisa. Então, como a gente já tratou sobre um pouco de conceitos éticos lá no começo da disciplina, consegue pegar o rosto de qualquer pessoa, colocar em outro, fazer um deepfake, fazer uma pessoa falar como se fosse outra. Já teve aquele caso lá que fizeram um encontro de uma pessoa que já tinha falecido a pedido. Então tem muita coisa por trás. E aí tem muitos conceitos, muita coisa ética para ver se isso pode ou não. Aqui estava aquela atividade da última aula, que era para poder ler
a cartilha e ler o capítulo lá do Reiking lá para poder falar sobre a definição de redes neurais, relação com o modelo biológico. Até agora, antes da aula, só 4 pessoas tinham feito. Depois, quem não fez ainda, pode fazer. Isso que vai fazer como parte do relatório lá, vai fazer como parte dos 2 pontos de atividades que a gente vai ter. Então, não deixem de fazer. Está lá no ambiente virtual, que era a atividade da última quarta, né? Que a gente teve aula presencial, aula síncrona, na última terça, e na quarta-feira havia ficado para poder fazer essa atividade. E amanhã a gente tem aula normal. Amanhã a gente vai fazer a prática de redes neurais. Hoje a gente vai dar continuidade, tratando um aspecto um tanto quanto teórico sobre redes neurais. Então, a gente vai tratar alguns pontos que são essenciais. Então, quando a gente vai tratar de redes neurais, a gente tem alguns conceitos básicos. Então, a gente vai ter o neurônio, que vai ser a unidade básica. Então, cada neurônio ele vai ser responsável por fazer o processamento. Então, a gente vai ter uma camada de entrada, vou ter vários neurônios na entrada. Esses neurônios, eles vão se ligar a uma ou mais camadas adiante, e essa conexão entre os neurônios, que é a ligação entre 2 neurônios, que vai determinar o fluxo da informação, eles vão ser ponderados, que vai ser através dos seus pesos sinápticos. Então, cada conexão entre esses neurônios, ele vai ter um peso associado. E esse peso associado ao neurônio que vai ser responsável por fazer a aprendizagem. Então, inicialmente, esses pesos eles são inicializados de forma aleatória. A gente vai ver um código de uma rede neural simples funcionando, que ela consegue aprender algumas coisas básicas. E a gente vai ver que a inicialização desses pesos é aleatória, e depois eles vão sendo ajustados. Então, a gente tem um neurônio que é a unidade base, a conexão entre esses neurônios, eles são ponderados através dos pesos sinápticos. A gente tem a arquitetura da rede neural, que é a arquitetura topológica, de como os neurônios eles são conectados. Essa arquitetura, ela é muito importante porque depende da aplicação da rede neural, ela pode ter uma arquitetura diferente. Então, a gente entende ali o que é de mais base, mas a gente tem redes neurais que elas correm o fluxo da informação numa única via, tem redes neurais que elas são recorrentes, elas vão e voltam o fluxo de informação, de retroalimentação, e a gente tem redes neurais convolucionais que têm uma aplicação específica, então a gente tem diversos tipos de redes neurais. Isso é relacionado à arquitetura. E o que a gente quer é aprendizagem. Dentro dessa aprendizagem que a gente vai ter alguns parâmetros importantes. A aprendizagem vai ser o processo de adaptar a rede neural para que ela consiga realizar uma função desejada. Então, se eu quero uma rede neural que ela aprenda o que é um gato ou que é um cachorro, ou que ela aprenda resolver um AND ou um OR, por exemplo, esse processo de aprendizagem, que consiste na atualização dos pesos sinápticos, do ajuste desses pesos sinápticos, que vai fazer com que a minha rede ela consiga aprender, ela consiga realmente resolver um problema. É esse processo de adaptação. Então, quando eu falo que uma rede neural está aprendendo, é o processo de adaptação da rede para que ela vá fazer essa função. E esse processo de adaptação é caracterizado pela atualização dos pesos sinápticos, que é o que a gente vai ver. Quando a gente fala em arquitetura, porque por que eu falo em arquitetura? Porque eu tenho vários tipos. É isso aqui. Então, eu tenho diferentes arquiteturas de redes neurais, que elas podem ser agrupadas, elas podem funcionar de diferentes maneiras, isso dependendo do seu objetivo. Então, eu posso ter, dentro das camadas intermediárias, eu posso ter um tipo de neurônio, depois, mais adiante, eu vou ter outras, então eu tenho diferentes arquiteturas. Quando a gente fala arquitetura, é isso aqui. Então, a gente começa com a rede neural mais simples aqui, que é a Perceptron, depois a gente vê como funciona a Feedforward, que é uma rede simples também, e daí para frente aí a gente só faz abstração. Então, tem diferentes arquiteturas, porque senão às vezes não fica claro quando eu falo arquitetura. É isso. Cada um pode ter uma estrutura diferente. E esse aqui é o base. Quando a gente olha para uma rede neural, esse aqui é o modelo do neurônio. Então, eu vou colocar isso aqui no Paint, que aí vai ficar mais legal para a gente poder... Vai ficar mais fácil. Vai ficar mais fácil da gente poder entender aqui como funciona. Deixa eu pegar aqui e colocar no Paint. Opa, não é isso aqui não. Aqui. Então, aqui a gente tem um modelo de um neurônio aqui. Aqui os nossos X1, X2, X3, etc., eles são as nossas entradas. Então, como que a minha rede neural vai fazer? Eu vou receber as minhas entradas. Essas minhas entradas, elas vão ser ponderadas.
pelos Ws. Então, os Ws são os pesos. Então, se eu pegar aqui, ó, o X é igual à minha entrada, e os W são os pesos, de weight, de peso realmente. Aqui, ó, esse símbolo é o símbolo da soma. Então, aqui a gente vai ter a soma, que é a função aditiva. Se depois dessa soma de tudo aqui, eu passar pela minha função de ativação, que aí foi algo que eu pedi para vocês poderem ler no capítulo, e a gente vai detalhar, que é aí que eu vou ter a minha saída. Então, eu posso ter uma função de ativação, uma função simples, é uma função de ativação chamada degrau, por exemplo. A minha função de ativação degrau é, se, por exemplo, se a soma for maior que 1, eu vou sair 1. Se não, eu vou sair 0. É uma função degrau que a gente pode ter aqui. Então, eu vou ter a minha adição 1 aqui. Então, vamos pensar que eu vou ter algumas entradas aqui, ó. Vamos pensar que eu tenho os pesos aleatórios aqui, ó. 0,5, o outro peso aqui de 0,3, e vamos pensar que esse aqui é o x3 aqui. O outro peso de 0,6. E eu vou ter as minhas entradas aqui, ó. Aqui eu vou ter 1, aqui eu vou ter 2, e aqui eu vou ter 1, por exemplo. Então, como que funciona o processo de junção dentro da rede neural? Vai ser a minha entrada vezes o peso, mais a minha entrada 2 vezes o peso 2, mais a minha entrada 3 vezes o peso 3. Então, a minha soma aqui, ó, ela vai ser o quê? x1 vezes w1, mais x2 vezes w2, mais x3 vezes w3, e assim por diante. Então, fazer a soma desses valores de entrada aqui ia ser o quê? 1 vezes 0,5, mais 2 vezes 0,3, mais 1 vezes 0,6. E aí, quanto que vai dar? Então, se eu pegar 1 vezes 0,5, 0,5, mais 2, 0,3, 0,6 vai dar 0,11, mais 1 vezes 0,6, 0,6. Então, vai dar 1 em 11, 1 em 17. 1,7, né? Então, se eu fizer 1 vezes 0,5, mais 2 vezes 0,3, mais 1 vezes 0,6, vai dar 1,7 nessa junção minha. Então, a minha soma aqui, ó, e aqui vai ter um neurônio especial chamado bias, porque ele vai ser contínuo, depois a gente vai entender ele, mas agora a gente não vai preocupar com ele. Então, a minha junção aqui deu 1,7. E na minha função aqui, ó, o que ela está falando? A minha soma, se a minha soma for maior que 1, vai sair 1, senão vai sair 0. Então, a minha saída aqui, na minha rede, ia ser 1. Ah, mas o que eu espero não é 1. Então, o que a rede vai fazer? Ela vai voltar, ela vai ajustar esses pesos aqui, ó. Ela vai atualizar esses pesos, porque eles começam de forma aleatória, para que a minha rede consiga ajustar a partir dessas entradas para que ele consiga sair 0, por exemplo. Então, o que a rede neural faz é, a partir das entradas, ela vai ser ponderada por um valor, que são os pesos, e é feita a soma. Se essa soma eu passar pela minha função de ativação, ela sair o que eu espero, beleza. Se ela não sair o que eu espero, ela tem que voltar, atualizar aqui, ó, os nossos pesos. Ah, como que ela atualiza? Depende do erro. Então, depende do erro, tem um parâmetro que a gente vai ver que é a taxa de aprendizagem, ele volta, atualiza. Nesse caso aqui, como se, por exemplo, você estava esperando 0, veio 1, ele vai atualizar negativamente aonde que ele achou aqui o erro. Então, ele vai pegar e vai diminuir aqui os valores aqui, por exemplo, dos pesos. Então, ele vai fazer uma atualização baseada no que a gente precisa. Então, o que a rede neural faz? A gente vai ter os dados de entrada, eles vão ser ponderados pelo peso, é feito a soma. Se passar da minha função de ativação, a gente vai ver que a gente tem diferentes funções, eu tenho uma saída. Então, se esse estímulo que eu recebi for suficiente para passar a minha ativação, eu vou ter o sinal, ele vai continuar à frente, ele vai continuar para os próximos neurônios. Se a minha entrada aqui, ele não passar pela minha ativação, por exemplo, aqui iria sair 0, ele não vai continuar para os próximos neurônios. Então, essa é a estrutura base aqui, quando a gente pensa aqui uma rede neural, neurônio base aqui. Então,
esse videozinho a gente viu ele na última aula, mas dentro disso que eu acabei de explicar, ele pode ajudar a entender melhor aqui como que funciona. Só tem uma parte que eu vou dando um próximo, que fica melhor de conseguir entender. Aqui, um ponto importante aqui, ó, a gente vai ter vários neurônios. Dentro desses neurônios aqui, a gente pode ter várias camadas, então que eu posso ter minha entrada, e eu vou ter as camadas ocultas que a gente vai ver que a gente pode ter também. Essas ligações aqui são as conexões. Então, lembrando, dentro dessa parte da terminologia que a gente acabou de tratar, aqui a gente tem os neurônios e aqui, ó, são as ligações. E essas ligações, elas são edge connections, ou seja, elas são ponderadas, que é exatamente isso que eu mostrei aqui anteriormente, aqui, ó, que eu coloquei no pente, tá aqui, ó. Esses valores aqui são as ponderações que a gente tem. Vendo? Eu tenho essas ligações, eles são ponderados. Isso. Ah, e da onde que veio esses valores aqui? Eles são inicializados de forma aleatória. E aí, se depois sair o que eu espero, ok. Se não sair, ele vai ser atualizado. Aí, tá vendo? Ó, eu tenho a minha entrada, então eu tenho x1 vezes o W1, vai vir para cá. Depois, mais o x2 vezes o W2, e vai somar tudo. Aí, ó, 1,66 foi o resultado daquele. Depois, x2 vezes o peso 2, 0,14 menos 2,71. Pegou esses dois valores e somou. E eu tenho ele aqui, ó. Olha lá, 1,28. E aí tem esse neurônio especial, que é o chamado bias, que ele vai ser adicionado aqui. O neurônio bias, ou bias, ele é responsável por dar estabilidade à rede neural. Ele é importante porque se eu tiver a entrada, por exemplo, só de valores negativos ou entradas zeradas aqui, quando eu fazer a multiplicação por zero, sempre vai dar zero e ele nunca vai sair do lugar. Então, para poder evitar isso, a gente tem esse neurônio de estabilização, que é o bias. E aí o bias ele vai ser adicionado e eu vou passar para a função de ativação. A gente viu como exemplo uma função degrau. Se for maior que 1, sai 1, se não for, sai 0. Ou a gente pode ter uma função sigmoide aqui, por exemplo, que aí eu tenho 1 dividido por 1 exponencial, o número de Euler, né? O número de Euler elevado a 1 menos x, que no caso é o valor que a gente tem aqui. E aí eu vou ter uma saída. Então, isso aqui aplicado na função deu 0,83. E esse 0,83 é o estímulo que vai ser levado para o próximo neurônio. E ó, isso aqui vai para o próximo neurônio. Então, esse estímulo é o que passou para o próximo neurônio. Então, a saída de um neurônio, ele vira a entrada de outro. Isso vai ser propagado. Vai ser propagado até que eu tenha a minha saída que eu espero. Se eu tiver a saída que eu espero, beleza. Se eu não tiver, ele volta, atualiza aqueles dados. Como que ele vai atualizar? Vai ser basicamente a diferença, o esperado menos o erro, vezes a taxa de aprendizagem, vezes o valor de entrada. Aí tem uma formulazinha matemática para isso. E ele vai ser atualizado até que a minha rede consiga aprender. Tá vendo? O que a gente tem aqui são os nossos pesos e a rede neural ela vai ser atualizada. Esses pesos vão ser atualizados para que a rede neural aprenda. O que é mais importante a gente compreender em termos essenciais de uma rede neural é como ela aprende. Então, essa rede neural ela recebe os dados de entrada e ela vai ser inicializada com pesos aleatórios. A rede neural ela vai aprender através da atualização desses pesos. Tá vendo? Os pesos, eles estão sendo atualizados. Conforme a minha rede, se ela tiver erros, vão ser atualizados. A gente vai ver isso num código daqui a pouco. Então, elas vão ser atualizadas. Então, a minha rede neural ela vai sendo atualizada. Isso aqui é bem legal em termos de entender como que funciona. Então, a gente pode ter a nossa camada de entrada, camadas ocultas e a nossa camada de saída. E aqui, quando a gente olha isso aqui, dá até medo às vezes, né? Nossa, que modelo matemático mais feio. Mas não tem nada demais. Aqui a gente tem um x1, um x2. São as nossas entradas. Por exemplo, x1 é 1. Aqui a gente tem os nossos dois neurônios aqui. Eles vão ser ponderados, cada um desses neurônios.
e cada neurônio ele é ligado. Isso aqui é a nossa conexão. Então, cada setinha aqui é a nossa conexão. Cada W é o peso sináptico que a gente tem. E depois a gente vai ter as nossas saídas, o nosso sinal de saída. Então, aqui eu tenho Y1 e Y2. Então, qual tiver a maior saída é a minha classe, por exemplo. Eu quero classificar entre gato e cachorro. O Y1 deu um valor menor que o Y2. Então, quer dizer que a probabilidade, se a rede aprendeu corretamente, se é o que ela espera, né? Se é o que a gente tem esperado, é o nosso sinal correto. É a nossa classe correta aqui. Então, como que vai ser o acúmulo? Como que acontece? A soma é x1 vezes w1, que a gente viu, mais x2 vezes w2, mais até xn vezes wn. Os x são as nossas entradas, os sinais de entradas, os w são os pesos. Aqui a gente vai ter a soma, que é feita dessa maneira aqui, e se essa soma passar da minha função de ativação, eu vou ter uma determinada saída. Uma função de ativação, como eu falei, é a degrau. Então, se o meu y, a minha saída vai ser 1 se ele for maior que um threshold, que um limite definido. Por exemplo, se for maior ou igual a 1, sai 1, se não, sai 0. Então, é o limite que a gente define aí dentro do nosso modelo. Então, vamos pensar num exemplozinho aqui, ó. Deixa eu pegar essa imagem aqui. Só a título de exemplo, então. Aqui, ó. Eu tenho essa imagem aqui. Então, vamos pensar aqui que se eu pegar... O T aqui é o meu threshold. Threshold é o meu limiar, o meu limite. A gente está pensando numa função degrau. Então, se passar do meu limiar, eu vou ter a saída de 1. Se não passar, eu vou ter a saída de 0. Então, quer dizer o quê? Se a partir da minha entrada, vamos pensar aqui que a minha entrada é 1. Então, se eu tiver a minha entrada aqui com 1, o que eu vou ter como saída aqui? Qual que vai ser a minha saída? Como que eu vou saber isso? Vai ser o quê? O meu x vezes o meu peso. Então, 1 vezes 1,5 dá 1,5. 1,5 passou de 2,5? Não. Então, a minha saída vai ser o quê? 0. Agora eu não vou entrar com 1. Eu vou entrar com outro valor agora. Agora eu vou entrar com 2, por exemplo. 2 vezes 1,5, 3. 3 passou de 2,5? Passou. Então, a minha saída vai ser 1. Mas por que você está saindo só 0 ou 1? É porque a função de ativação que a gente está utilizando é a função degrau. Como que a função degrau, como que é o funcionamento da degrau? Se o meu sinal, a minha soma, for maior que o T é o meu limiar aqui, ó. O T é igual a 2,5. É o meu threshold, é o meu limiar. Então, se a minha soma for maior que o meu limiar, eu saio 1. Se não, eu saio 0. Então, essa é a ideia aqui. Como que funciona o processo de aprendizagem dentro de uma rede neural de uma camada simples? E a gente vai ver isso em código depois. Se não der tempo hoje, amanhã a gente vai ver. Então, primeiro passo, a gente vai inicializar os nossos pesos com valores aleatórios. Lembra, os Ws são aleatórios mesmo. Mas uma prova que muita coisa é aleatória e consegue funcionar bem. Depois, a gente vai apresentar uma entrada e a gente vai somar ela. Então, a gente vai fazer o quê? x1 vezes w1, x2 vezes w2, x3 vezes w3, vai somar todo mundo. E aí você faz a soma e vai calcular a saída. Se por acaso você chegar no que você quer, beleza. Se você não chegar, você vai atualizar os pesos sinápticos. E essa atualização ela é feita através do erro e da taxa de aprendizagem. E a gente vai ficar repetindo isso até que o erro seja menor do que a gente está esperando. Então, aqui dentro da função degrau, mais uma vez aqui, ó, a saída vai ser 1. Se a minha soma, por exemplo, for maior ou igual a 0, vai ser 0 se for menor que 0. Aqui, esse valor, o t aqui, que no caso aqui está representado por 0, é você que vai definir dentro da tua função, dentro do seu problema. Só a título de exemplo aqui, ó, deixa eu abrir aqui no Visual Studio, que aí depois a gente faz junto o código, fica mais fácil de compreender o que eu estou falando. Tem um código que depois a gente vai entender ele juntos, ou a gente pode fazer juntos, se a gente tiver tempo, ou entender. Espera aí, deixa eu abrir ele aqui. Que é de uma rede neural simples. Não tem nenhuma API, nenhuma biblioteca sendo utilizada. Só código simples, só para a gente poder entender aqui.
Aqui é um modelo de uma rede neural para ela poder aprender o end. Então, a gente está passando as entradas, que vai ser aqui, no caso, nossas entradas vai ser 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Então, se eu entrar com 1, 1, a minha saída, eu estou falando que tem que ser 1. Se eu entrar com 1, 0, tem que ser 0. Se eu entrar com 0, 0, tem que ser 0. Se eu entrar com 0, 1, tem que ser 0. Então, aqui eu estou com valores fixos. Então, eu tenho um modelo. Esse aqui são as minhas features de entrada. E aqui é cada um dos nossos labels que a gente tem saída. Então, é um modelo de aprendizagem supervisionada, só que aqui a gente está utilizando redes neurais. O que a gente vai ver? Que dentro dessa rede neural, os nossos pesos, tá vendo? Então, R.next double. Ele vai gerar um valor aleatório entre 0 e 1 aqui. Então, ele é realmente um valor aleatório que é gerado. E depois, esses valores aleatórios, eles vão sendo atualizados. Então, eu vou rodar aqui só para a gente poder ver que esses valores realmente eles são atualizados. E aí, depois a gente vai detalhar esse código aqui. Então, aqui a gente começa a nossa rede neural, aqui para cada um das nossas entradas. Então, aqui se a gente pegar x1, x2, por que tem esse terceiro? Que é o neurônio especial, que é o BIAS lá. Então, para cada um deles aqui, ele é inicializado com um conjunto de valores aqui. E depois que todos esses valores aqui, e aqui são os 4 casos, né? 0, 0, 0, 1, 1, 1, para cada um dos casos que a gente tem, e o neurônio especial. E aí ele teve erro, ele atualizou, tá vendo que os pesos aqui eles alteram, continua tendo erro, aí depois ele altera e o erro deu 0. E agora a minha rede neural ela consegue aprender, por exemplo, se eu entrar lá com A igual a 1 e B igual a 1, ele sabe que é 1. Então, se eu entrar com 1 e 1, ele dá saída 1. Se eu entrar com 1 e 0, ele dá saída 0. Se eu entrar com 0 e 0, ele dá 0. Mas isso é um end simples. É um end que a gente não programou para isso ser feito. É uma rede neural que ela ajustou os pesos. Então, esses valores que a gente está vendo é o ajuste dos pesos. Eu só mostrei isso rápido para poder ficar bem claro que uma rede neural ela aprende através do ajuste dos pesos. E algo que é bem legal também é a função linear aqui, ó. Aqui está a função linear, ó. Se a minha soma for maior que 1, eu retorno 1. Se não, eu retorno 0. Essa aqui é a nossa função de ativação, que é uma função degrau. Mas por que você falou que se a soma é maior que 1, você devolve 1? E aí depende do problema, de como você está modelando o seu problema. Esse limiar aqui, que é o T, que é o threshold, e aí ele vai depender do problema. E aí a saída 0 ou 1, ele é o normal da função degrau, quando a gente está trabalhando. Então, a gente vai ter as nossas entradas, que são os nossos X, os nossos pesos sinápticos, que são os Ws, o nosso limiar, que no caso é o T, aqui está só uma representação do ômega aqui, mas aqui está o T, que no caso é qual que é o limite que a gente quer, a nossa saída é representada por Y, a nossa função de ativação é representada por G. E aqui a gente tem o processo de treinamento, a gente vai trabalhando com aprendizagem supervisionada. Mas então é a mesma coisa que a gente já fez? Mas logicamente, utilizando um algoritmo diferente, um algoritmo mais especializado. E esse modelo, essa regra de aprendizagem, x1 vezes w1, x2 vezes w2, soma e vê se passa, essa é a famosa regra de Hebb, criada lá em 1949. Então aqui a gente vai, considerando essa estrutura, a gente vai determinar os valores do peso sináptico para que uma rede neural, para que ela consiga implementar o AND e o OR. Então, a gente vai fazer aqui rapidinho, só para poder entender como isso funciona. Aqui eu vou pegar esse modelinho aqui, ó, que eu acho que ele vai ajudar a gente. Não, acho que não vai ajudar, não. Vou fazer novo aqui, ó. Então, a gente vai ter uma rede neural, a gente vai ter o que a gente quer ver, essa é a... Aqui, tá. Esse modelinho aqui ele vai ajudar, mas ele tem os pesos aqui. Eu apago os pesos. Então, como funciona? Então, vamos pensar que a minha rede neural, vamos deixar o threshold igual a 1 aqui. Então, vamos pensar que a gente vai entrar com 1 e 1. Então, aqui eu tenho o meu x, eu tenho os meus dois x aqui, x1 e x2, ou x0 e x1. As duas entradas é 1. Então, eu tenho que fazer x1 vezes, aqui eu vou ter um peso, que vai ser o w alguma coisa, né? W0. E aqui eu tenho o meu W1, por exemplo. Então, que valor que eu vou ter que ter nesses pesos para ele poder passar? Então, vamos pensar de forma aleatória aqui. Vamos pensar se esses pesos aqui, ó,
Se eu colocar os meus pesos aqui, deixa eu colocar outros valores aqui, ó. Se eu colocar 0,2 e 0,5. Então, vamos pensar que os pesos inicializou aleatório. Se eu colocar 1 em 1 na função end, quando a gente está trabalhando com end, se eu colocar 1 em 1, teria que sair 1, né? Então, se eu colocar 1 vezes 0,2, 0,2. Mais 1 vezes 0,5, 0,5. Então, 1 vezes, né? 1 vezes 0,2 mais 1 vezes 0,5. Então, 0,2 mais 0,5, 0,7. E aí, chegou o que aqui na soma? 0,7. 0,7 passa aqui do meu limite? Não passa. A minha saída vai ser o quê, então? 0. E o que eu esperava que saísse? 1. Então, quer dizer que esses pesos que foram inicializados aqui estão errados. Eles não servem. Que eu esperava que saía 1. Só que saiu 0. O que tem que acontecer? Minha rede tem que voltar e ela tem que atualizar os meus pesos sinápticos. De forma grosseira aqui, ó, a minha atualização vai ser o quê? A minha atualização, ela vai ser o que eu esperava, que era 1, menos o erro, menos o que eu tive aqui, que no caso vai ser 0, vezes a taxa de aprendizagem, que isso aqui é o que eu vou somar lá no peso lá. Vezes a taxa de aprendizagem. A taxa de aprendizagem é um parâmetro que comumente ele é de 0,1. A taxa de aprendizagem, ela define o quão rápido eu vou atualizar esses pesos. Se eu colocar uma taxa de aprendizagem muito grande, ele vai mudar de forma muito abrupta. Então, se eu colocar uma taxa de aprendizagem de 0,5, vamos pensar lá que ele vai pegar e vai alterar o 0,2 para 0,6. Então, ele vai mudar de forma muito abrupta o meu peso. E pode fazer com que minha rede não ache o ponto de aprendizagem. Vezes o valor de cada entrada que eu tenho ali. Então, no caso, qualquer entrada é 1. Então, se eu colocar 1 menos 0, 1. 1 vezes 0,1, 0,1. Vezes 1, 1. Então, quer dizer que cada um desses dois que eles vão ser atualizados em 0,1. Então, aonde é 0,2 aqui, ó, ele vai receber mais 0,1. E aonde é 0,5, ele vai receber mais 0,1. Então, aqui vai ficar 0,3 e aqui vai ficar 0,6. E aí a gente roda a nossa rede neural de novo. Faz de novo a soma, né? 1 vezes 0,3, 0,3. Mais 1 vezes 0,6, 0,6. 0,6 mais 0,3 mais 0,6 vai dar 0,9. 0,9 passou? Não passou. Aí vai fazer a mesma coisa. O que eu esperava, menos o erro, que no caso a gente já viu que ele vai atualizar nesse caso sempre 0,1. Porque o nosso erro aqui é binário, 0,1. E aí ele vai voltar aqui, que é 0,3, e o que é 0,6, ele vai fazer virar 0,4 e 0,7. E aí ele volta lá. 1 vezes 0,4, 0,4. Mais 1 vezes 0,7, 0,7 mais 0,4, 1,1. 1,1. 1,1 passou? Passou. Então, agora aqui a gente já vê que para esse caso que ele atualizou e deu certo. Então, ele conseguiu aprender que se eu entrar com 1 em 1, 1 em 1 vai dar... 1 em 1 aqui com esses pesos vai dar 1,1, que aqui vai passar 1. Passou do limite. Nossa, mas agora tem todos os outros. Aí pode ser que você ajusta dar certo, que nesse caso aqui, acho que ele vai dar certo para todo mundo, né? Então, a gente deixa os pesos, agora eu vou entrar com 1 e 0. Se eu entrar com 1 e 0 agora, 1 e 0, eu vou esperar que a minha saída seja 0. Então, 1 vezes 0,4, 0,4. Mais 0 vezes 0,7, 0. Então, vai dar 0,4 passa de 0,1? Não. Então, aqui 0,4 não passa, então a minha saída vai ser 0. Beleza. Então, ele já aprendeu para 1 em 1 e já aprendeu para 1 em 0. Agora, vamos mudar lá para 0 e 0. 0 e 0 vai dar sempre 0 e não vai passar. Também vai dar certo e vai faltar a gente testar para 0 e 1. 0 e 1 vai dar a mesma coisa, né? Vou colocar 0 e 1 aqui, só que aí o meu limiar aqui vai ser, a minha soma vai ser 0 vezes 0,4, 0, mais 1 vezes 0,7, 0,7 não passa de 1, vai dar 0. Então, se a gente pensar na nossa rede neural, a gente começou com 2 pesos aleatórios aqui, ó. Aqui a gente tinha 2 pesos aleatórios, que a gente jogou qualquer um.
E o que a gente teve que fazer? A rede neural ela tem que ir atualizando esses pesos até que ele encontre dois pesos aqui que ele consegue satisfazer o teu problema. Então, aqui, se eu falar, quais pesos que eu posso colocar aqui para que a minha rede neural aprenda um end? Se eu colocar qualquer entrada que eu colocar aqui, os pesos 0.4 e 0.7, ela consegue aprender o end. Aí, para ela aprender o OR, vai ser basicamente o mesmo processo. Só que aí o OR lá, ele só vai dar zero quando os dois forem zeros. Então, inicializa com dois pesos aleatórios. Depois de inicializar esses pesos aleatórios, vai fazendo todo o processo de multiplicação. Então, como a gente já está acabando o tempo, qual que vai ser o objetivo? Só como uma atividade de fixação. A gente fazer esse mesmo processo aqui para o OR. Então, aqui a gente já aprendeu o end. Então, eu vou apagar aqui essa parte e agora vocês vão fazer para o OR. Então, como vocês vão fazer para o OR aqui? Quais dois pesos que eu tenho que ter aqui, ó? Quais dois pesos que eu tenho que ter para que o meu algoritmo aprenda o OR? Então, o OR é o quê? Se eu entrar com 0 e 1, tem que sair o quê? 1. Se eu entrar com 0 e 0, tem que sair 0. Se eu entrar com 1 e 1, sai 1. Ou se eu entrar com 1 e 0, sai 0. Então, aqui a gente tem dois exemplos. Ó. Dois pesos que eu posso entrar com qualquer valor aqui do end que ele vai responder corretamente. Quais dois pesos eu vou colocar aqui no OR para na hora que eu fazer a junção com o threshold igual a 1, ele responda corretamente. E aí vocês vão colocar esses dois pesos aqui só a título de aprendizado. Beleza, pessoal? Deu para entender? O que é a rede neural? A gente tem que entender o quê? Quais são os componentes? Então, o que é o neurônio? O que é a conexão que a gente tem? Qual que é o papel dos pesos? Os pesos eles têm um papel crucial dentro da rede neural. Eles que são responsáveis por armazenar o processo de aprendizagem. Quando a gente fala que uma rede neural que ela aprendeu algo, é que os pesos foram ajustados de forma que a saída vai ocorrer conforme o esperado. Beleza?